Então, muito bom dia a todos, mais uma vez. Sejamos todos muito bem-vindos ao Caminho da Luz. Eu não sei vocês, mas para mim o melhor dia da semana é o domingo. Esse momento que eu estou aqui no centro. Primeiro porque aqui é minha segunda casa, né? Que é minha segunda família, onde eu sou recebido sempre com tanto amor, tanto acolhimento, né? E segundo, porque a doutrina espírita, para mim, é essa luz que me guia, né? Essa força renovadora que me inspira, que abastece a minha alma e que recarrega minhas energias, minhas baterias para os desafios lá de fora, né? E falando em doutrina renovadora, hoje a gente vai conversar sobre renovação espiritual. O aplicativo fechou. A gente vai conversar sobre renovação espiritual. E eu escolhi esse tema porque, para mim, ele é um tanto quanto inspirador. E eu espero que ele possa ser inspirador para vocês também, como ele tem sido inspirador para mim nos últimos dias, que eu tenho refletido sobre renovação, né? Aí eu pergunto a vocês: tá muito alto o microfone? Aí eu pergunto a vocês, Oi? Você pode tirar a música, por favor, Camilo? Aí. Então eu pergunto a vocês, tem alguém aqui hoje, não precisa nem responder, só refletir, que sente a necessidade de uma renovação espiritual? Ou quem aqui se acha isento da necessidade de uma renovação espiritual? Fato é que todos nós, em algum momento das nossas vidas, se a gente não precisou de uma renovação, num passado muito recente, a gente vai precisar muitas vezes, né? Porque tudo na natureza se renova. É natural a renovação. A gente encontra renovação em toda a natureza. Como já dizia o químico francês, ele dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por exemplo, um dia de chuva como esse, a chuva vem, faz a limpeza da atmosfera, renova toda a atmosfera para a gente respirar, né? E depois da chuva, depois da noite escura, uma tempestade, sempre vem o sol brilhando, né? Porque a própria palavra renovação já traz nela mesma essa vibração boa, né? De renovar, fazer de novo, tentar outra vez, como já dizia o poeta Raul Seixas, né? Tente outra vez, faça de novo, recomece. Então, a vida é isso, é esse processo de renovação, né? E hoje nosso objetivo será esse, falar, né, um pouco mais sobre maneiras, como que o Espiritismo pode ajudar a gente a fazer uma renovação espiritual. E a gente vai partir do princípio, sempre em qualquer atividade que a gente vai fazer na casa espírita, estudos, né, a gente sempre vai partir do princípio fundamental da doutrina espírita, que é que nós somos espíritos imortais, né? Nós não somos carne. Nós somos espíritos imortais, então todo o nosso estudo, toda a nossa reflexão sempre vai ser conduzida por esse princípio no centro espírita. Porque isso nos dá a ideia de que nós sempre vamos precisar voltar para a nossa essência espiritual. A gente vive a nossa vida, os conflitos do dia a dia não são fáceis e a gente vai se distanciando da nossa essência espiritual. Então, na doutrina espírita, esse conceito é primordial, fundamental, né? Que a gente sempre vai precisar voltar para a nossa essência, que é espiritual. E eu não poderia deixar de mencionar essa passagem, quando fala de renovação, de Nicodemos. Todo mundo aqui está familiar com essa passagem? Eu acredito que sim, né?
Então a gente não vai entrar tão a fundo, porque tem muita coisa para poder ver, mas eu quero só destacar um ponto aqui que eu achei legal nessa parte, nessa conversa. Essa é uma das minhas conversas favoritas de Jesus com Nicodemos, e ela se tornou um dos pilares do Espiritismo sobre reencarnação, como reencarnação no processo de renovação espiritual e ascensão evolutiva, né? Nicodemos procura Jesus à noite, às escondidas, para questionar Jesus, né? Ele estava querendo entender certos conceitos, né? Porque Jesus já havia feito tantos milagres, né? Ele reconhecia Jesus como Messias. Então ele procura Jesus para sanar certas dificuldades que ele tinha. E nessa conversa Jesus diz para ele: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa passagem, Jesus estava falando, obviamente, de reencarnação, né? Não estava falando da purificação pelo batismo nas águas, simplesmente. Também é uma interpretação muito bonita, né? A gente sempre tem que... essa passagem é uma passagem muito, muito forte, tem muitos elementos espirituais, né? E ela é muito ampla. Então, tem várias formas de interpretar isso. E uma das interpretações que faz, né, que a igreja faz, que a gente deve todo respeito, é dizer, né, da morte do homem velho para o renascimento do homem novo, né? Só que Jesus está falando ali de reencarnação, né? Está falando um pouco além. São conceitos espirituais mais superiores que talvez Nicodemos ainda não estava apto a entender no momento, porque ele procurou Jesus à noite, às escondidas. Talvez ele tinha certo medo, certo receio do que poderia acontecer, né? Porque ele era um dentre os 6.000 fariseus e ele era um mestre da lei, intérprete da lei. Então não poderia, ele tinha medo da repercussão disso, né? Então por isso que ele procura Jesus à noite. E o Evangelho narra que foram 3 ocasiões, né? São 3 ocasiões que menciona Nicodemos. Essa primeira, que ele conversa com Jesus. A segunda ocasião é quando ele defende Jesus no Sinédrio, né? Quando eles prendem Jesus e querem matá-lo. Ele defendeu Jesus, ele disse que a lei argumentava que o réu deveria ser ouvido antes de ser condenado. Então ele defendeu Jesus, já mostrando um ato de coragem, né? A princípio ele estava com medo, depois ele já demonstrou certa coragem. E mais tarde, Nicodemos, ele ajuda a fazer o embalsamento do corpo de Jesus. Ele leva óleos de si mesmo, né? Ele leva mais de 50 quilos de essências, óleos, tudo para embalsamar o corpo de Jesus. Então a gente vê uma sequência de acontecimentos na vida de Nicodemos, da mudança, da transformação de Nicodemos a partir do encontro com Jesus, né? A princípio um certo medo, não é assim que a gente quando a gente encontra os princípios da doutrina, a princípio a gente fica assim meio apreensível da repercussão de certas coisas na vida da gente, a gente fica meio temeroso. Depois, Nicodemos, ele já criou coragem, já defendeu Jesus, né? Já se colocou, já se posicionou. E mais tarde, ele já vivenciou o amor, que ele, com esse contato com Jesus, ele entendeu a mensagem do nascer de novo. Então, Nicodemos vai simbolizar essa morte do homem velho para o renascimento do novo homem. Então Allan Kardec pergunta, coloquei em francês, eu não falo francês, eu coloquei em francês porque eu acho bem legal, bem bonito, né? Mas tem a versão em português também. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação.
e melhoria dos seres vivos. Então, um ponto, né, que é a renovação, o nosso processo de renovação pela reencarnação, né, a oportunidade desse processo de renovação pela reencarnação, mas hoje a gente vai pegar mais no sentido essa renovação mais do dia a dia, né, da nossa vida agora como encarnado. A gente vai mais para esse lado, não o lado da reencarnação. É naquele momento em que a gente se sente triste, a gente se sente sem forças espirituais, a gente, né, dá aquela tristeza, aquela depressão, muitas vezes, uma falta de rumo na vida. Isso é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, né? Inclusive por causa do momento que a gente está vivendo agora, de transição planetária, onde a Terra está passando por esse processo de transformação, né, de renovação. E o mínimo que a gente tem que fazer é tentar acompanhar esse processo de renovação espiritual. Senão a gente vai ficar para trás, né? Então é mais que nossa obrigação olhar para dentro e buscar a compreender, né? A gente vai ter mais material aqui para ver isso. Então, eu trouxe alguns conceitos de outras religiões, né? Porque esse conceito de renovação está em todas as religiões, em todas as épocas, em todos os tempos, a gente vai encontrar o conceito de renovação. Aí eu trouxe um pouquinho de cada coisa aqui, de cada religião, só para ajudar na nossa reflexão. Por exemplo, na religião hinduísta, a renovação espiritual para eles é entendida como o esforço do ser humano para purificar a mente e a alma, superando ilusões e ignorância, de modo a se aproximar de sua verdadeira natureza, que é uma centelha do absoluto. E eles têm um conjunto de práticas, né? Inclusive a Glorinha falou comigo hoje que ela faz yoga. Então eles têm yogas, né, para fazer esse processo de renovação deles. São algumas práticas que eles usam. No islamismo, o conceito de renovar espiritualmente é submeter-se à vontade de Alá, purificando a alma, afastando-se do pecado e aproximando-se da retidão, a consciência em Deus. E eles têm como prática para fazer a renovação deles orações. Eles fazem. Essa é uma das práticas, né? Tem várias práticas. Eu peguei aquela que eu achei mais interessante. A oração, eles fazem a oração 5 vezes ao dia, né? Para eles, a oração é um recomeço, simboliza todos os dias. A cada oração que eles fazem, simboliza um recomeço. No judaísmo, a renovação é entendida como um retorno a Deus, uma volta à essência divina presente em cada ser humano. A alma é vista como pura em sua origem, mas precisa de constante purificação, estudo e prática de boas ações para se manter próxima de Deus. Então a gente vê que não difere muito, né, gente? De tudo aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente conhece. As religiões, elas mostram conceitos muito parecidos, em palavras diferentes, práticas também muito parecidas. Então, a reflexão que me veio à cabeça não adianta muito a gente pular, muitas vezes, de religião em religião, ou de centro em centro, né? Buscando. Cada um tem um livre-arbítrio, né? É bom a gente conhecer, mas entender, né, que todas as religiões, todas as propostas espirituais têm o mesmo objetivo, né? E no catolicismo, a renovação espiritual é o processo de revigoramento da fé para uma conexão mais profunda com Deus, o abandono do pecado e a abertura à graça de Cristo, recebido pelos sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. Eu fui batizado na católica, né? Talvez a grande maioria de nós aqui foi, né? Eu tinha 13 anos. Então, eu lembro que tinha essa questão da confissão, né? De você ir lá e confessar os seus pecados para o sacerdote, né? Conversar com o sacerdote. Hoje em dia a gente tem aí o que é a psicologia, né? A gente precisa desabafar, a gente vai lá no psicólogo e conversa, né? Então a gente percebe que é uma prática, né? A gente esvaziar o que está dentro, colocar para fora, para poder
No caso, os católicos interpretavam como a reconciliação com Deus, né? Então, por vezes, a gente precisa fazer essa desabafo, essa reconciliação. Inclusive, a gente tem aqui na segunda-feira, no atendimento fraterno, essa oportunidade da gente estar conversando, né? Colocando para fora. E quem vai atender? Não apenas os encarnados que estão aqui, mas os espíritos que estão trabalhando aqui é que vão fazer esse tratamento, né? Os melhores médicos, os melhores psicólogos, né? No protestantismo, nossos amigos evangélicos, né? Tem muitos amigos evangélicos, e eles têm a leitura e estudo da Bíblia, né? Como uma prática para fazer a renovação espiritual, fortalecer a fé e renovar o espírito. Eles usam também orações, louvores, né? Através da música, essa questão de renovar espiritualmente através da música. São músicas lindas, né? Eu gosto de ouvir música evangélica, católica, espíritas, todas as músicas. Tudo aquilo que ajuda a gente a elevar é bom, né? E também para eles, né? Como eu havia dito, a conversão e o novo nascimento pelo batismo, né? Que ele simboliza a morte do homem velho para o nascimento do homem novo, né? Simbolizando a renovação completa pela fé em Cristo. E no contexto espírita, né? Qual que é a proposta espírita de renovação? Como que a doutrina espírita pode nos ajudar a fazer essa renovação? E quais ferramentas ela nos disponibiliza para renovar espiritualmente? Aí eu só quero definir, eu gosto sempre de definir o sentido das palavras. Ato ou efeito de renovar, né? Tornar algo novo, modificar ou restaurar. Ou seja, alguma coisa que está velha, a gente precisa fazer ficar nova outra vez, né? Está sujo, desgastado, a gente precisa revitalizar isso. Uma outra definição, mudança ou transformação, substituição de algo antigo por algo novo ou melhorado. Ou seja, o que está ultrapassado, fora de moda, né, precisa fazer um update, a gente precisa fazer um update, né? Eu não sei a palavra em português, como é que é, esqueço às vezes. A gente mistura, quando já está aqui um tempo, a gente começa a misturar, a gente não sabe todo o inglês, mas a gente começa a misturar algumas palavrinhas, né? Reafirmação, não, reforma ou revitalização. Processo de recuperação ou atualização de algo que perdeu sua qualidade original. Quantos de nós não perde, né, a nossa qualidade original com o passar dos anos, o passar os conflitos, as dificuldades, a gente perde a nossa essência, aquela inocência de criança, não é verdade? Reafirmação ou prolongamento. Continuidade de um estado ou condição, como na renovação de um contrato ou documento. Se o contrato venceu, a gente precisa renovar o contrato, né? Nosso contrato com a espiritualidade venceu, é esse momento que a gente identifica que precisa de renovar, a gente precisa renovar esse contrato com a espiritualidade. Renascimento ou recomeço, em sentido figurado, refere-se a uma nova fase da vida, a uma mudança de perspectiva ou a um despertar espiritual. Aí, a minha área é construção. Aí eu trouxe aqui uma analogia para a gente fazer. Você também é da construção, né? Aí eu trouxe aqui uma analogia para a gente fazer sobre quando que a gente identifica que é hora da gente reformar nossa casa. É quando a gente olha para a casa da vizinhança, por exemplo, a gente percebe que todas as casas estão novinhas, renovadas, né, bonitas, mas a minha está caindo aos pedaços. Vou pedir ajuda a vocês, me ajuda a identificar o que essa casa precisa melhorar, renovar. Você que é especialista da construção. A gente é visível, né? Então é visível o estrago, os danos dessa casa, é muito visível. Então, primeiro a gente vê o que está no exterior, né? O que está visível aos nossos olhos. No caso aqui, a gente percebe ali tantos defeitos, o jardim que já cresceu, está tomando conta, o teto
talvez tenha goteiras no teto, né? Vai acabar danificando. Então, o exterior da casa simboliza aí aquilo que é visível aos nossos olhos, os problemas visíveis da vida, conflitos familiares, vícios, problemas conjugais, problemas financeiros ou problemas no trabalho, problema nas relações com amigos e colegas. Tudo fica disfuncional na vida da gente, né? Tudo parece que está dando errado, nada tá indo bem. Então isso pode mostrar, é um aviso, né? É um alerta para que a gente possa olhar para dentro, se tem alguma coisa errada dentro também, né? Porque começa a mostrar por fora os problemas, né? Os problemas do dia a dia. Aí o convite para a gente olhar para dentro da casa também. Olha só por dentro. Eu coloquei aqui o before, o antes e o depois, porque aquele é o estado que a gente se encontra muitas vezes. Todo despedaçado, todo quebrado, a gente vê a parede, né? Tá precisando ali urgentemente de um drywall novo, né? As paredes estão sem cor, não tem mais cor, como já teve um dia, teve o brilho, né, das cores. Agora do lado de cá, ó, já tá tudo. Esse aqui é o nosso objetivo, o que a gente quer para a nossa vida, para o nosso espírito. Então, no campo emocional e mental, a sensação de vazio interior, né? Quando a gente está assim, como essa casa ali, tristeza persistente, desânimo, falta de esperança, ansiedade ou angústia sem causa aparente, apego excessivo ao passado, guardando mágoas e ressentimentos, pensamentos repetitivos de culpa ou de inferioridade. E nos hábitos da vida, a busca excessiva por prazeres materiais sem satisfação duradoura, descaso com o cuidado do corpo e da mente, vícios de comportamento, alcoolismo, fumo, drogas, consumo desmedido, né, de objetos, compras, né? E o teto dessa casa aí vai simbolizar a nossa negligência com a espiritualidade, né? A falta de oração, falta de reflexão, né? E essa falta de oração, falta de reflexão, a gente vê que pode ter infiltrações, né? Infiltrações nos nossos pensamentos. A gente, quando não tem reflexões, orações, vai surgir essas infiltrações de nossos companheiros, né, ainda menos evoluídos, que ainda estão no mal, e que às vezes infiltram nossos pensamentos para poder atrapalhar, né, o nosso desenvolvimento. Falta de propósito da vida, sensação de andar sem direção, desânimo na prática do bem e ausência de caridade, resistência a mudanças e apego a velhos hábitos nocivos, sentimento de distanciamento de Deus ou perda da fé, né? E o piso, que está totalmente precisando também ser lixado ou novo, né? Pegar um piso novo, é nossa essência espiritual, é aquilo que a gente tem de conhecimento espiritual, é nossa base, né? Então, quando a gente finalmente identificou esses problemas da casa, né, e também do espírito, e a gente quer fazer renovação, a primeira coisa que a gente vai precisar é um projeto para poder fazer essa renovação, né? Não tem como a gente renovar se a gente não tiver um projeto bem definido, bem delineado. E nesse projeto inclui data de início. Quando que eu vou começar nesse projeto espiritual? É porque a gente tem tantos projetos materiais, a gente tem tantas metas materiais, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, formar o filho. A gente tem tantos projetos materiais, mas a gente se esquece do projeto primordial, essencial, que é o projeto espiritual, porque a gente não veio ao planeta, né, o plano físico, por diversão ou por férias, né? A gente está aqui por um projeto, a gente está aqui para evoluir, se melhorar, né? Como
como ser humano. Então, quando vai ser o começo desse projeto, né? Quando que a gente vai começar a fazer esse projeto? Ter uma data específica, né? Falando, não, a partir desse ano, o que eu penso esse ano? O que eu quero fazer esse ano? Como que eu quero melhorar esse ano? Quais as coisas que eu preciso identificar? Quais são os meus erros, minhas dificuldades, né? Algum vício, qualquer coisa a gente vai identificar para poder estar colocando como meta espiritual, né? Para a gente desenvolver no próximo ano, nos próximos meses. E quando a gente vai fazer uma reforma aqui nos Estados Unidos, né? Não sei no Brasil, mas aqui pelo menos a gente precisa de permits. A gente precisa ir na prefeitura pedir o permit lá para poder fazer a nossa reforma. E aí eu, fazendo aqui essa analogia, qual que é o nosso permit, né? Qual que é a nossa vontade, né? Eu me permito a fazer o querer, né? O nosso querer, a nossa vontade. E é essencial, né? A gente vai começar a fazer, primeira coisa, demolição e limpeza. A gente lembra lá que o Kardec falou que preciso é que tudo se destrua para se renovar. Então, demolição, a gente vai ter que demolir muita coisa, a gente vai ter que limpar, né? Precisamos demolir velhos conceitos que não servem mais, derrubar preconceitos que nos aprisionam. Inclusive, esse é um dos principais, uma das principais coisas que atrapalham a nossa evolução, o preconceito, né? Achar que a gente já tem domínio de tudo, já tem uma opinião formada sobre tudo, como dizia Raul Seixas, né? E a gente não se permite deixar esses preconceitos. Inclusive nós, no movimento espírita, a gente já tem que prestar muita atenção nos preconceitos que a gente ainda carrega e trabalhar ao máximo para desfazer desses preconceitos, né? É muito comum a gente ver muitas opiniões preconceituosas ainda, né? Ele é o principal vilão da nossa evolução espiritual, né? Então a gente vai precisar retirar o lixo mental, pensamentos ultrapassados e negativos, rancor, culpa, orgulho, ideias limitantes. Uma vez que isso é feito, a gente vai precisar de novos materiais. Quais são os materiais, né, que a doutrina espírita nos disponibiliza? Novos conhecimentos espirituais. A doutrina espírita ela é rica em conhecimentos espirituais como material novo, né? A gente precisa jogar nossos velhos conceitos fora para dar espaço para um novo material, para a gente começar a nossa reforma com novos materiais. Palestras, né? A palestra aqui é um material novo, né? A gente está alimentando nossa mente, mas a palestra ainda ela é apenas o convite, né? Ela é a pontinha do iceberg. Os 40 minutos aqui é muito pouco. A gente precisa aprofundar mais nos nossos conhecimentos espirituais, nos cursos, né? Então a palestra ela é muito importante, mas ela ainda não é suficiente. É a mesma coisa da gente, como diz o Haroldo Dutra, a gente descasca a banana, come a casca e joga a banana fora. A gente perde o melhor, né? Que é aprofundar mais nos conhecimentos espirituais. É o que realmente vai nos trazer essa renovação espiritual, ter mais conhecimento. E cursos, né? Cursos. A doutrina espírita disponibiliza vários cursos. Aqui na casa temos vários, né? O SDE, o curso de aprendiz do Evangelho, o curso mediúnico, né? O curso mediúnico, ele não é assim, a mediunidade, a gente trabalhar a mediunidade, ela não é só para curiosidades, né? Ou doutrinar espíritos. Ela ainda é o melhor método de reforma íntima, porque a gente aprende com os que estão do lado de lá, né? Os erros que eles cometeram, para a gente poder não cometer os mesmos erros, né? Então, a proposta do conhecimento espiritual, mediúnico, é esse. Muitos médiuns, infelizmente, não veem por esse ponto de vista.
eles se perdem, né, muitas vezes na vaidade, no orgulho, porque a mediunidade ela é para nós, para nossa reforma íntima, é o melhor método ainda de reforma íntima. E oração, né, também é uma ferramenta para material, né, ferramenta para nossa melhoria, né? A oração, cultivar o hábito da oração. Como a gente pode adquirir mais informações sobre oração? Se a gente não tem tanto hábito de fazer orações, sempre que a gente convida alguém para fazer oração, ninguém quer, né? Por quê? Porque a gente às vezes não está com hábito. Lá em casa funciona assim. Quando minha mulher pede, né? Quem quer fazer oração? Aí a gente faz a oração, faz assim mais ou menos. Ela fala, você não está orando o suficiente. Ela chama atenção. Então, a gente percebe, né? Que a gente está sem um hábito. E para a gente adquirir mais o hábito, é impermear nossos pensamentos, né, com material de oração, ouvir orações no YouTube, eu gosto muito. Ler mais material sobre oração, ler a coletânea de preces no Evangelho segundo o Espiritismo, né, tem uma coletânea de preces lá. Ouvir todos os tipos de orações, né? Participar de grupos de orações, as vibrações coletivas aqui na quarta-feira também. Ajuda, né, a gente melhorar a nossa qualidade de oração e manter, talvez colocar até um despertadorzinho, né? Tá na hora de fazer a oração. Para lembrar, gente, que a gente esquece nessa correria. Evangelho no lar é uma ferramenta primordial também para fazer a nossa renovação espiritual. Inclusive, a gente percebe que é uma coisa muito negligenciada ainda, o Evangelho no lar, sabe? Quem aqui faz Evangelho no lar? Então, a gente, como espíritas, a gente precisa levantar essa campanha de fazer o Evangelho no lar, né? A gente precisa. Por quê? Porque tem muitos benefícios fazer o Evangelho no lar. Vai melhorar os laços familiares na casa da gente, né? Vai melhorar o ambiente. É um convite de Jesus à nossa casa. É a mesma coisa de convidar Jesus para a nossa casa. Então a gente convida Jesus, convida os bons espíritos, eles vêm à nossa assistência na nossa casa, né? Fazendo essa limpeza, essa asepsia. Até os espíritos que às vezes estão ali, eles vão ser conduzidos, vão ser tratados. Então é muito importante a gente fazer o Evangelho no lar, né? Levantar essa campanha aí. Quem quiser, né, fazer, tem ali instruções ali sobre o Evangelho no lar e pode procurar também, né, alguém aqui da casa para a gente estar fazendo, né, levando essa prática que é tão importante e ainda tão negligenciada. E como eu havia falado, né, cursos, estudos doutrinários, cursos, falando dos cursos, online ou presencial. Online é bom, mas o presencial é melhor ainda. É muito melhor a gente estar aqui na casa fazendo os cursos, porque a gente vai ter esse contato mais próximo com a espiritualidade. O ambiente aqui é diferente, né? Então a gente vai ter mais contato com os espíritos superiores. Enquanto a gente está aqui, a gente está sendo tratado para melhorar nosso campo mental, né? Então é muito importante fazer os cursos presenciais também. Não tem muito material online, né? Mas presencial é melhor ainda quando a gente precisa fazer essa renovação. E caridade, né, gente? Caridade é uma ferramenta, uma das melhores, né? Porque fora da caridade é o lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação, né? Fora da caridade não há evolução. Se a gente não aprender a servir, a gente vai ficar estagnado, né? Porque o próprio Cristo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então a gente precisa aprender com Ele a servir também, né? Disponibilizar nosso tempo, o trabalho voluntário, se colocar à disposição de algum trabalho voluntário, é muito bom para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente sair da zona de conforto, sair da nossa concha, do nosso egoísmo, né? E colocar à disposição das outras pessoas. Tem várias fontes, né? Que
que sugerem o trabalho voluntário, alguma forma de trabalho voluntário. É muito bom para a depressão, é bom para todas as nossas dificuldades do trabalho, né? Servir o outro. E eu não poderia deixar de citar Paulo, né? Deixa eu ver o horário, eu acho que já está bom, né? Citar Paulo, né, como o maior exemplo de renovação espiritual, porque Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, orgulhoso, né, intérprete da lei também, cheio de preconceitos, e ele cometeu muitos erros quando o cristianismo, né, começou. Ele cometeu muitos erros, ele assassinou, começando por Estevão, né, ele mandou apedrejar Estevão. Então, depois que Paulo teve esse encontro com Cristo, né, às portas de Damasco, naquele momento ali que ele cai, ali fica cego, aquilo ali virou a chave, né, de Paulo. Ele deixou para trás, quando ele recebeu esse chamado, ele deixou para trás tudo, sem hesitar, e foi adiante, né? Agora em nome do amor, em nome do Cristo. E ele foi muito... Foi uma transformação muito grande, né? Emmanuel, no livro Paulo Estevão, bem na introdução, ele diz que muitos estudiosos questionam que Paulo teve um chamado direto do Cristo, né? Que ele fez tudo o que fez porque o Cristo apareceu para ele e teve um chamado direto. Aí Emmanuel argumenta, mas quem de nós não tem esse chamado todos os dias, né? Íntimo, esse chamado que vem na nossa mente todos os dias, esse chamado à renovação, esse chamado a viver em nome do Cristo, né? Então, que cada um de nós, ao ouvir esse chamado de renovação espiritual, de transformação, possa aceitar com coragem, aceitar com fé e dizer ao Cristo, Mestre, o que queres que eu faça? Né? Basicamente isso, gente. A nossa reflexão de hoje. Eu esqueci de um detalhezinho. Eu trouxe aqui, eu fiz um formuláriozinho. A gente não tem nenhuma pretensão de dar uma receita pronta, né? Porque no Espiritismo não tem receita pronta. Mas é só para reflexão mesmo, né? Porque isso aí está dentro da proposta do Conhece-te a ti mesmo, né? Pelo método de Sócrates e da doutrina espírita. É só para a gente refletir, né? E se conhecer. Aí eu trouxe esse formuláriozinho aí como nosso projeto. Como eu disse, a gente não tem pretensão de dar uma receita pronta, porque a doutrina espírita, acima de tudo, ela é uma doutrina filosófica, né? Ela não pretende dar todas as respostas, mas ela nos ensina a fazer as perguntas certas. Então, para a gente evoluir, a gente precisa aprender a perguntar, né? Através da gente... Porque ela é baseada em perguntas e respostas. É o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, é baseado em perguntas e respostas. Então, ela tem como proposta nos ensinar a questionar mais, né? Se perguntar. Então aí está um formuláriozinho, quem quiser pode tirar foto, pode imprimir depois, né? Só para ficar a reflexão do projeto, né? Seu projeto espiritual para esse ano. O que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Tem várias questões aí, ó, né? Para a gente ter metas claras, né? Uma proposta, talvez para a gente tentar fazer isso um pouco mais na prática, porque a gente vem aqui no centro, a gente estuda muita teoria, mas sempre falta aquele como, né? Como que eu vou fazer? Como que faz isso? Tudo que eu quero aprender, eu corro lá no YouTube e coloco lá como fazer. Aí eu aprendo. Então, essa seria uma proposta, né? Da gente, como que eu faço, né? Se questionar, aprender a se questionar, olhar para dentro de si mesmo, né? Fazer essa reforma íntima de renovação. Tá ok? Muito. Hã? Coloco, tá. Então tá, gente, ó. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Fiz com todo carinho do meu coração, tá? Obviamente a gente ainda não tem assim a prática, né? A gente ainda lê muito, leva muito o conteúdo assim da leitura ainda, mas esse é um projeto meu de renovação, né? De vencer os medos, vencer os obstáculos, né? De enfrentar esse medo de se expor em público. Vocês sabiam que o maior medo da humanidade é de falar em público? Supera até o medo da morte. Então, hoje, para mim estar aqui, é uma superação de medo, né? Em nome dessa proposta de renovação espiritual. Porque quando eu pensei em fazer essa palestra, há um tempo atrás, eu coloquei minhas metas. Eu falei, não, eu quero atingir alguns objetivos, né? E um deles é melhorar minha comunicação, melhorar como que eu vou estar aprendendo a divulgar a doutrina espírita. Então, é isso, né? Essa é a minha proposta, né? Vencer os medos, vencer os obstáculos, renovar, recomeçar. Essa é a proposta, tá, gente? Muito obrigado.